Bem-vindo ao Representa Cast, o podcast da FEComércio RS. Aqui você escuta os parlamentares de um jeito diferente. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Representa Cast, o podcast da FEComércio RS que promove um bate-papo com os parlamentares da nossa bancada gaúcha na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Eu sou Gabriela Scott, jornalista do Núcleo de Marketing da FEComércio RS. E eu sou Eduardo Pereira, advogado e jornalista da Gerência de Relações Governamentais da FEComércio Rio Grande do Sul. Ele é médico veterinário, sócio-diretor do Hospital Veterinário Lorenzoni e deputado estadual. Reeleito para o segundo mandato com mais de 85 mil votos, sendo o terceiro mais votado. Pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com extensão na School of Business Administration da Universidade de Miami, nos Estados Unidos. E defensor de pautas que têm tudo a ver com o desenvolvimento do nosso estado. Deputado Rodrigo Lorenzoni, é um prazer ter você aqui conosco, na sede da FEComércio do Rio Grande do Sul. Vamos bater um papo sobre suas propostas, sobre como funciona o seu trabalho no Poder Legislativo e também seus desafios como empreendedor no estado e todos os projetos que podemos ter para o futuro do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo, Gabriela, pela oportunidade de estar aqui. Parabéns à FEComércio por esta iniciativa muito bacana. E vamos lá, vamos bater um papo aí sobre aquilo que é importante para o desenvolvimento do nosso estado. Deputado, para começar, início de conversa, a gente queria saber um pouquinho mais da sua trajetória, então. Como é que foi o seu início na política? Quais foram suas principais motivações para entrar nesse cenário? Bom, essa é uma história bacana, assim, que eu gosto de contar, né? Porque ali já vivi alguns desafios, né? Que o primeiro deles foi fazer política dentro de casa, né? E conseguir convencer, né? Especialmente meu pai, que eu estava pronto para entrar na política, né? Então, para quem, né, não conhece, eu sou filho do Onyx Lorenzoni, que foi deputado estadual e deputado federal, totalizando 7 mandatos, além de outras atividades que ele teve. Então, eu vivo política desde os meus 15 anos, né? E sempre me interessei, sempre fui muito próximo ao meu pai, sempre acompanhei ele muito, primeiro na atividade profissional no Hospital Veterinário, depois na atividade política. E quando eu comecei a me interessar pela política e pensar em entrar na política, ia falar com ele e sempre dizia: tu não está pronto ainda, não é a hora. Vai acabar teus estudos, porque política não é profissão, é uma atividade momentânea e tal. Aí acabei a faculdade, tá, pai, agora tu tem que começar a trabalhar, te consolidar e vai fazer um pós-graduação. Aí fiz o pós-graduação, acabei o pós-graduação. Vamos, pai, ainda não, tem que te consolidar profissionalmente. Bom, nisso se passaram 10 anos, né, onde trabalhei no Hospital Veterinário Lorenzoni, na parte de gestão, onde acabei me especializando, por 12 anos. Mas nessa caminhada eu consegui dar uma dribladinha no meu pai e acabei entrando no Conselho Regional de Medicina Veterinária, onde me elegi presidente por 2 mandatos, né? Então ali me experimentei também na política profissional, né? Até que, bom, aí chegou 2018, que foi o ano que eu disputei minha primeira eleição, disse, bom, cara, eu já, né, me formei, trabalhei 10 anos, fiz minha pós-graduação, as coisas estão organizadas na empresa, tive uma experiência na política de classe, tô pronto? Aí ele tá, agora vai. Então aí comecei a caminhada. E teve alguém específico que lhe inspirou a entrar para a política? Provavelmente seu pai, né? Por que entrar para a política, deputada? Por que largar a vida de veterinário e aceitar o desafio de concorrer a um cargo eletivo? Tem uma coisa que eu acho que é vocação e de sangue, né? O meu bisavô, o avô do meu pai, também era político, né? Ele foi prefeito da cidade de Vacaria, né? Depois a minha avó ali falhou uma geração, não se interessou por política, mas depois meu pai, eu e o meu filho de 10 anos gosta muito de política, né? Acompanha tudo. De família, deputado. Eu acho que tem um genezinho forte aí, né, nessa questão da atividade pública. E um pouco das minhas dores enquanto empreendedor acabaram também me mobilizando para entrar na política, né? Eu, como diretor lá de um pequeno negócio, né? Mas um negócio com... Hoje nós temos 72 anos de atividade. A empresa, naquela época, tinha algo em torno de 55 anos, né? Eu enfrentava no meu cotidiano de atuação
as dificuldades que todo mundo enfrenta, né, no Brasil e no Rio Grande, né? Então, para renovar o alvará era um problema, a vigilância sanitária era complexa, a competitividade, a carga tributária, enfim, né? E teve um momento, teve uma coisa muito curiosa, que eu fiz um levantamento e eu me dei conta que por 50 anos a nossa empresa nunca tinha tido todos os alvarás ao mesmo tempo. Por ser um hospital, né, então tu precisava do alvará de localização, do alvará de saúde, do alvará ambiental, da licença ambiental, e a gente fazia o alvará de localização, aí ele tinha um período de duração. Aí esse era o necessário para tu pegar a licença da saúde. Aí tu fazia a licença da saúde, levava mais um tempo. Quando tu resolvia essa e ia entrar com a licença ambiental, caía o primeiro alvará, né? Porque venceu. Aí tinha que começar todo o processo, a gente viveu um looping insano, né? Até o ponto que um dia eu fui na prefeitura com o alvará na mão e a prefeitura disse, mas a gente não reconhece o teu alvará. Eu disse, mas eu tenho o alvará de vocês aqui. Não, mas a gente digitalizou o sistema e nós não estamos achando aqui. Eu disse, bom, mas o problema é de vocês, não é meu. Isso acabou num processo judicial, uma confusão, que a gente acabou, enquanto empreendedor, vencendo o processo e tal. Mas isso foi uma das minhas angústias, né? E uma das dores que me fez entrar na política e também trabalhar muito nessa questão do desenvolvimento econômico, por saber também que a transformação de uma sociedade ela se consolida a partir da capacidade de oportunidade que as pessoas têm de ter a sua renda e ser dona da sua vida, né? E quem gera isso para uma comunidade inteira não é o poder público, são os empreendedores privados, né? O senhor diria, então, que ser empreendedor foi uma mola propulsora, no caso, foi o que lhe inquietou para entrar na política, de alguma maneira? Não, sem dúvida, né? Acho que isso é uma coisa muito importante nessa minha formação, assim, de decisão de entrada na política, essa inquietação, né? E acho que somada a essa vocação de ter a predisposição de participar, de tentar liderar processos para efetivamente trazer transformações, né? E talvez também a consciência desde muito cedo, né? Aí pela vivência com meu pai, de ter muito claro que se a gente não entra para transformar, ou se a gente não participa, alguém vai estar participando, né? Então, se quer mudar, vamos lá, vamos tentar fazer algo diferente, né? E eu acho que o nobre da atividade política, que infelizmente tem tantas dificuldades no Brasil ainda, mas é isso, é a capacidade de tu promover ações que possam impactar positivamente a vida de muitas pessoas, né? Então, eu acho que esse somatório aí me fez deixar um pouquinho a veterinária de lado, a minha grande paixão, os animais, e vim para a política, mas não consigo me desconectar totalmente da veterinária e em algum momento ainda vou voltar a atuar. O senhor falou um pouquinho sobre essas dificuldades, né? Acabou de comentar sobre as dificuldades da vida política. Quais foram os maiores obstáculos que o senhor poderia destacar, assim, que vivenciou, que conseguiu superar e quais aprendizados eles trouxeram? Eu acho que o mais complexo, né, é a gente entender o tempo da política, né, e o tempo da administração pública, que não é o tempo da iniciativa privada, infelizmente, né? Nós trabalhamos, e eu trabalho muito para que a gente possa ter uma gestão pública cada vez mais eficiente, né? Mas no parlamento, né, porque eu tive experiência também no Poder Executivo, fui secretário de Estado, fui secretário municipal, e o Ricardo Gomes, ex-prefeito de Porto Alegre, ele tem uma frase que para mim é maravilhosa, né? Ele diz que a gestão pública e a gestão privada estão para a medicina como a medicina está para a medicina veterinária. Ambas são medicina, mas os bichos são completamente diferentes, né? Então ambas são gestão, mas a natureza é muito diferente. Mas no parlamento, que é um ambiente onde, para que as coisas avancem, tu precisa construir consensos, né? O tempo do parlamento é um tempo que, para mim, ele é sempre desafiador, porque eu estou sempre tentando buscar iniciativa, desenhar um projeto de lei ou desenhar uma iniciativa e tentar correr atrás do resultado, que é um pouco do nosso DNA no comércio, no mercado, enfim, né? E no comércio e no mercado, a gente é muito dependente da nossa competência, da nossa atuação, da atuação da nossa equipe, de como a gente compete e tal. E no poder público, na Assembleia, no parlamento, nem sempre é assim, né? A gente depende do tempo dos outros, da pauta dos outros. Então, ajustar
esse timing interno, para mim, é um desafio, né? Para que eu também possa entender o meu colega, daqui um pouco não estourar, não me irritar, não atropelar uma fase de construção, né? Então, esse é um grande desafio cotidiano, assim, é que eu não quero parecer que eu estou me conformando com o tempo da política, mas é saber administrar o tempo da política, conhecer os caminhos da política e tentar avançar, né? Acho que o importante é isso, é sempre poder avançar. E conhecendo o ambiente da política, deputado, teria alguma curiosidade do ambiente da Assembleia Legislativa e do seu período como empreendedor também? O senhor poderia compartilhar conosco uma curiosidade, alguma prática que talvez quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo no YouTube da FEComércio, não tenha nem ideia da sua rotina, da sua atividade como legislador? Bom, de bastidor, assim, na verdade é uma inquietação também, né, que eu lido no dia a dia, né, que é quando a política acaba ela acaba se apequenando a interesses individuais, né? E isso a gente vive no parlamento, não é uma exclusividade da Assembleia, não é uma exclusividade né? Isso acontece na Assembleia do Rio Grande do Sul, em todas as assembleias. Eu acho que nós precisamos mudar isso no Brasil, né? Mas é isso, muitas vezes tu vai sentar com um deputado para discutir algo, ou até um projeto que vem do executivo, né? E tu senta para querer discutir o que está no texto. Mas o cara não está muito afim de discutir no texto ali, ele estava afim de discutir o que vai ser melhor ou pior para ele ter um bom desempenho eleitoral, né? Ou quando tu senta com parlamentares, enfim, para pensar projetos e o que ele prioriza sempre é o benefício pessoal dele, do ponto de vista eleitoral, né? E eu acho que não deixa de ser legítimo, né? O parlamentar foi eleito e tem a legitimidade para conduzir o mandato como ele quer. Mas me incomoda um pouco, apesar de eu respeitar, porque eu penso ao contrário. Eu acho que o nosso sucesso eleitoral, ele é consequência do nosso trabalho, e não ao contrário, né? Eu não tenho que pensar o que eu vou fazer para ter benefício eleitoral. Eu tenho que pensar o que eu vou fazer para fazer transformação na vida das pessoas e, como consequência disso, eu vou ter benefício eleitoral, né? Então, esse bastidor do cotidiano da política, que não aparece, mas é algo que não aparece de forma tão explícita, mas as pessoas observam, mas é algo que me incomoda e que é muito presente, né? Deputado, falando um pouquinho sobre bastidores, agora, né, abordando um outro cenário. Antes de começar, vou contar para o pessoal que a gente estava falando sobre cachorros, né, sobre os nossos adotados, nossos vira-latas. A gente sabe que a vida pública, a vida da política tem muitas demandas, enfim, são inúmeras. Como o senhor faz para conciliar a vida pessoal de empreendedor, de pai do Ronaldo, com toda essa vida política também, com todas as atribuições que ela traz? Esse é um dos maiores desafios também, né? A política, ela nos traz uma capacidade de demanda inesgotável, né? Então, se a gente não consegue, né, organizar a nossa rotina, ter planejamento, ter identidade com as pautas, a gente acaba não conseguindo fazer nada direito. A gente não consegue ter uma atividade legislativa producente, a gente não consegue cuidar da família, a gente não consegue, eventualmente, cuidar das nossas profissões, né? Porque a demanda é muito grande e as áreas de interface do poder público são absolutamente todas da sociedade, né? Então, a gente, lá no gabinete, nós tentamos sempre montar isso, um planejamento estratégico das nossas ações e limitar, né, isso à capacidade quase humana de atender, né? Então, eu tenho algumas regrinhas assim que a gente construiu, que o meu limite de trabalho é sábado até o meio da tarde, né? Para que dali para frente eu possa estar com a minha família. Eu tenho uma filha de 5 anos, um filho de 10 e o Ronaldo, cachorro de 1 ano, né? E tenho a minha esposa. E é filhote ainda, a gente sabe que, ainda, né, dá mais trabalho. Então a gente tenta colocar alguns limitadores, né, para que a gente possa atender bem todas as nossas necessidades, sejam elas laborais, sejam elas afetivas, né? E a questão profissional também, né? Eu resguardo ali algumas horas por semana
que eu dedico à empresa. Então, ou é no final da noite no final do dia de segunda-feira, ou é no sábado de manhã, né? Eu tento não colidir, óbvio, com a atividade, e também moldei, né, a minha atuação para que eu possa estar ligado às questões mais estratégicas do negócio no dia a dia, e tem uma sócia que toca. Liberdade ameaçada. Propostas contra o avanço do autoritarismo no Brasil. Deputado, além de deputado, empreendedor, você também é escritor. Então, nos conte um pouco mais sobre como foi a experiência de organizar um livro, publicar um livro, né? E o que esse livro trata, onde as pessoas podem encontrar ele, né? Como comprar, como adquirir, e o que ele trata exatamente. Bom, a ideia, né, de escrever, ou na verdade é aqui de organizar, né? Eu brinco que eu sou escritor de capítulos, né? Eu não sou um escritor de um livro. Mas de organizar o livro, primeiro era isso, era esse desafio de tentar construir ativamente uma obra que pudesse deixar registrado e marcar algo que eu considero muito relevante no tempo, né? E a gente vive um momento do país, e o livro, ele entrega reflexões nesse sentido, de que nós estamos vivendo um momento de tolimento das liberdades nas mais diversas expressões da liberdade. Eu tenho esta convicção, né, este sentimento, e fomos buscar no livro autores que, cada um nas suas áreas de atuação, ou de expertise, ou de estudo, trouxesse reflexões para, digamos assim, comprovar a nossa tese, né? Então, o livro olha, né, para, por exemplo, quando a gente vai olhar liberdade econômica, nós vivemos num momento no Brasil onde nós temos um crescimento da burocracia, um aumento da carga tributária, um aumento da interferência estatal na nossa economia, um desarranjo fiscal absoluto, uma taxa Selic lá nas alturas, a inflação comendo, ou seja, e o governo não consegue desempenhar nenhuma política econômica que freie isso, pelo contrário, isso vem se avolumando. E quanto mais complexo está esse ambiente com estas situações que eu trouxe aqui, a nossa liberdade econômica está atingida, né? Ou está sendo afetada, ou está sendo tolhida. Quando a gente olha para a propriedade privada, que é um pilar garantidor de liberdade, nós começamos a observar no Brasil a volta das invasões de terra, as teses de relativização da propriedade privada, do conceito de propriedade privada, nós estamos vendo um movimento novamente de agressão a este conceito, a esta liberdade. Quando a gente vai para a área da educação, né, que é um outro capítulo bacana do livro, a gente começa a ver pautas identitárias, a gente começa a ver o poder público querer, muitas vezes, dizer o que pode e o que não pode na escola, de certa forma até agredindo a liberdade ou o poder e a autoridade dos pais e dos professores, que são, na minha opinião, os verdadeiros responsáveis por impor os limites às crianças. Quando nós vamos para a liberdade de expressão, nós temos jornais ou revistas que foram censuradas no período eleitoral, jornalistas desmonetizados, jornalistas exilados, políticos investigados pelo aquilo que disseram na tribuna do parlamento, né? A gente tem a liberdade de expressão absolutamente ameaçada. Então, o livro é um chamamento, né? Para que aqueles que tenham interesse, o livro está nas principais livrarias aí do Brasil e está na Amazon, né? Para aqueles que tenham interesse em ler, possam consumir estas reflexões, e aí a gente avança no livro, né? Já dei spoiler que chega aqui, mas a gente avança no livro no entendimento das causas disso tudo, por que isso está ocorrendo no Brasil e de que formas a gente pode enfrentar isso, né? E eu, né, tenho na minha pauta a liberdade econômica, porque acho que é uma das liberdades mais garantidoras de todas as outras, né? Mas não posso deixar de me preocupar com aquilo que está em ameaça hoje no Brasil. Talvez tenhamos mais livros, então, em breve. Ah, com certeza. Agora ficou o gostinho e tem o desafio de agora eu poder escrever um para deixar de ser só escritor de capítulo, vou ser escritor de um livro todo. Deputado, a gente falou um pouquinho, então, sobre o deputado, sobre o empreendedor, sobre o pai de família. Entrando um pouquinho mais agora na sua atuação parlamentar, justamente dentro desse contexto sobre liberdade econômica. O senhor é autor da Lei da Liberdade Econômica, justamente aqui no Rio Grande do Sul, que é notável por, né, transformar o Estado pioneiro nessa atividade, nessa matéria.
Poderia falar um pouquinho qual foi a sua principal motivação? Veio do empreendedorismo? Veio dessa sementinha, então, de ser empreendedor, de encontrar esses entraves? Como que nasceu? Bom, quando eu comentei da minha trajetória ali, eu não contei uma partezinha, mas que é bem importante, né? Por sempre gostar de política e eu sempre acompanhei e participei de movimentos partidários, de juventude, de grupo de estudos. E naquela época, quando eu era jovem, né, há menos tempo, hoje eu sou jovem há mais tempo, né? Mas quando eu era jovem há menos tempo, o PFL, que era o meu partido, o Partido da Frente Liberal, tinha um convênio com a Associação Friedrich Naumann, que é uma associação alemã, né, uma entidade alemã que fomenta a formação liberal. Então toda a minha formação e toda a minha convicção e depois toda a vivência como empreendedor foi justamente na busca, né, de um ambiente de negócios com menos interferência do Estado, mais leve, mais livre, e sempre buscando referenciais em outros lugares. Estudei, tive a oportunidade de estudar fora do Brasil, nos Estados Unidos, que é um país com muita liberdade econômica, e ver aqueles exemplos, enfim. E a gente teve ali, a partir de 2019, no governo Bolsonaro, a partir da liderança do ministro Paulo Guedes, uma injeção de políticas econômicas liberais, né? E quando o governo federal faz a medida provisória, depois a Lei da Liberdade Econômica Nacional, né, que para mim é um dos principais marcos da gestão do presidente Bolsonaro e que ajuda a justificar os bons números econômicos do governo, apesar de guerra, apesar de pandemia, eu me dei conta que o Brasil é um emaranhado de leis, né? A nossa federação também é toda complicada, né? E quando tu vai empreender, dependendo do tipo de negócio, tu vai te relacionar com o âmbito, com a esfera municipal, com a esfera estadual, com a esfera federal, né? Se tu é muito pequenininho, tu acaba te relacionando muito com a esfera municipal. Se tu já cresce um pouco, tu tem que ter relação com a esfera estadual, enfim. E eu me dei conta, bom, vamos trazer essa legislação para cá, né? Seja para consolidar a lei aqui no estado, seja para que a burocracia estatal também tenha um parâmetro balizador, porque a gente já estava observando, não, isso aí é coisa lá de Brasília, aqui no estado não tem, né? Como se também não houvesse uma hierarquia legal ali e tal, mas ter o marco legal também era importante até para enfrentar a máquina burocrática que tem no poder público. Então a ideia foi trazer o conceito, trazer a lei, nivelar isso naquilo que diz respeito à interlocução ou interface dos empreendedores com o Estado, e hoje a gente trabalha muito na estimulação dos municípios para que esta lei possa também descer mais uma escala federativa e possa ela funcionar de forma plena no Brasil. Desburocratizar e simplificar a vida do empreendedor, né, que é uma das bandeiras também da FEComércio do Rio Grande do Sul. São ações muito importantes, né, para que, de fato, o Estado se desenvolva. E, de fato, a Lei da Liberdade Econômica é uma ferramenta para isso. Deputado, o que, na prática, a Lei da Liberdade Econômica no Estado, tá? Teve a lei federal, agora a lei estadual de sua autoria. O que, na prática, ela simplifica e contribui com a vida do empreendedor no nosso estado? Bom, hoje no nosso estado nós temos algo em torno de 792, se não me falha a memória, atividades entendidas pelo estado como de baixo risco, né? Isto permite que os empreendedores, né, que atuarem em atividades que estejam entre este rol, eles ficam desprovidos, por exemplo, da necessidade de licença prévia do governo para atuar, que na verdade é dispensados do alvará. Estando dispensados do alvará, também está dispensado da taxa de liberação do alvará, da taxa de renovação do alvará, e desta forma o empreendedor pode começar a atuar, né, de forma muito mais ágil, por exemplo. Ela acaba com aquela burocracia, por exemplo, que o senhor mencionou de não bater os prazos das licenças. Exatamente. Isso facilita para o empreendedor nesse sentido. Exatamente, porque na prática o que nós tínhamos no Brasil, né, e no Rio Grande do Sul, muitas vezes era o empreendedor vai montar um pequeno negócio, né, numa garagem lá de 40 metros quadrados, ele vai abrir uma pequena oficina, uma pequena loja de venda de roupa, uma pequena livraria, né, qualquer negócio de baixo risco. Ele aluga aquele espaço, ele vai adquirindo o seu estoque e ele entra com pedido de liberação na prefeitura para conseguir o alvará para começar a atuar.
E aí o processo na prefeitura, às vezes, era muito moroso. Levava 60, 90 dias para um cara ir lá e dizer, não, aqui tu pode abrir a tua livraria. Só que nesse período ele estava pagando já o contador, estava pagando já o aluguel. E muitas vezes o empreendedor se descapitalizava totalmente antes de abrir a porta do seu negócio. Com a lei da liberdade econômica, ele abre a porta, começa a trabalhar, né? Claro que constituindo a pessoa jurídica inicialmente, se registrando para fins de tributo na prefeitura, enfim. Mas a gente dá mais poder para o empreendedor, né? E tira o poder do Estado, que no Brasil foi acostumado a desconfiar do empreendedor ou tratar o empreendedor como se fosse uma criança e o pai Estado diz o que pode ou não. Não, a gente tem que confiar no empreendedor e aí vem o conceito da presunção da boa-fé, que é um dos conceitos norteadores da lei, que permite que a gente possa atuar nisso. E tem uma outra linha da lei que o Estado já avançou, mas na minha avaliação a gente pode avançar ainda mais, que é a liberação ou autorização tácita, né? Que é tu fazer os prazos de licenciamento correrem contra o Estado. Hoje eles correm a favor do Estado. Então o tempo tem que correr contra o Estado e a favor do cidadão. Como que isso pode funcionar? Por exemplo, o empreendedor vai pedir uma licença na FEPAM. Nós podemos ter aqui no Rio Grande do Sul, não temos ainda um decreto que diga que a FEPAM tem 180 dias para entregar, ou 60 dias para entregar a licença para o empreendedor. Se neste período a FEPAM não entregar a licença e o empreendedor tiver cumprido os ritos objetivos de documentos a entregar com responsável técnico, projeto, etc., ele fica tacitamente autorizado a iniciar as suas operações. Se a FEPAM tiver alguma dificuldade de emitir o laudo no período do decreto, a licença no período do decreto, ela, então, tem que emitir uma portaria e dizer, olha, eu vou precisar de mais 60 dias para resolver a questão da Gabriela, por exemplo. E aí tu começa a dar transparência ao processo e a gente acaba com essas coisas e desses processos de licenciamentos que duram 8 anos, por exemplo. Então, em Porto Alegre, nós conseguimos avançar muito no período que eu fui secretário de Estado. Nós tínhamos um decreto desta natureza que obrigava o secretário a excepcionalizar cada momento que ele fosse, cada situação que ele fosse demorar, além do decreto para dar responsabilidade ao cidadão. E a outra coisa nesse mesmo conceito é, dependendo do tipo de atividade, do tipo de construção, por que o Estado não pode autorizar o início, por exemplo, de uma obra ou de uma empresa de médio risco se ela tiver um projeto assinado com a RT de um profissional privado, né? Qual é a diferença do profissional privado e do profissional público? Nenhuma, né? Então, se o Estado passa a aceitar isto, com o projeto e a RT assinada, cumprindo os pré-requisitos da legislação, a empresa pode iniciar a sua atividade sem que fique esperando um burocrata ir lá visitar. Então, acho que esses são caminhos que ainda dá para avançar, né? Mas na questão do tempo de abertura de empresa e da desnecessidade do alvará, o Estado já avançou bastante. Deputado, o senhor comentou agora sobre a aplicação da lei aqui em Porto Alegre, né? E sobre esse estímulo, então, que os municípios, né, façam essa adesão e também implementem, de alguma forma, a lei também da liberdade. Eu pergunto para o senhor qual o peso dessa adesão e da correta implementação nos municípios, então. A gente sabe que o impacto é sentido lá na ponta, né? Até que ponto é importante, então, que os municípios, de alguma maneira, se movimentem também nesse sentido? Não, é fundamental, Gabriela, porque a porta de entrada dos negócios ou de início da trilha, né, do empreendedor é no poder público municipal, né? E geralmente o grande volume de empresas que existem no Brasil e no Rio Grande do Sul, nos municípios, são as pequenas, as pequenas, né, empresas, né? Em número elas são muito maiores do que as grandes empresas. E são as que mais precisam de apoio, né? Então, nós termos a lei regulamentada em âmbito municipal faz toda a diferença, né? Hoje nós temos 51 municípios que têm a lei aprovada, mas nem todos ainda conseguiram fazer os seus decretos de regulamentação, né? E a gente reconhece que não é fácil fazer, né? Ele exige dos gestores, porque muitas vezes tem insegurança do pessoal da saúde, insegurança do pessoal da vigilância sanitária, mas
com construção, tu tem como avançar com segurança jurídica e, inclusive, usando os exemplos dos outros municípios, né? Nós também identificamos nessa caminhada que tiveram os prefeitos que quiseram dar uns migué, assim, os prefeitos, porque começou a ter os rankings de liberdade econômica dos municípios que mais têm atividades, e aí alguns prefeitos faziam os decretos lá e dispensavam de alvará 1.000 atividades. Aí, cidade primeiro do ranking. Mas aí tu chegava na cidade, ainda não tinha nenhuma regulamentação interna, não tinha um procedimento padrão lá de licenciamento e tal. Então é muito importante que a gente leve isso a sério, porque isso faz muita diferença para quem empreende nos municípios. E Porto Alegre teve resultados muito bacanas a partir da Lei da Liberdade Econômica aplicada quase que a pleno no município. O município teve um acréscimo do número de empresas abertas e acréscimo na receita, né, do município nos últimos 4 anos no governo Mello agora. Então, os efeitos são latentes, né? Durante sua gestão na Prefeitura de Porto Alegre, a implementação da Lei da Liberdade Econômica garantiu a possibilidade de criar uma empresa em apenas 10 minutos. Muitos dos que nos ouvem aqui são pequenos, médios empresários, né, deputado? O que abrir a empresa em 10 minutos, o que a aplicação da Lei da Liberdade Econômica impacta de fato na ponta para esses empreendedores? E como eles podem solicitar e cobrar do seu gestor público municipal para que seja aplicado de fato na sua cidade essa Lei da Liberdade Econômica? Bom, essa questão da empresa ser aberta em 10 minutos é uma das coisas mais fantásticas, assim, né? Porque a gente, com o celular aqui, tu acessa o site do Balcão Único, que é uma ferramenta administrada pela Junta Comercial do Estado, né? E que, através de convênios com municípios e da interconexão do banco de dados da Fazenda Municipal, né, com o banco de dados da Junta Comercial, esse é o desafio dos prefeitos, a gente consegue ter essa possibilidade de abertura de empresas em 10 minutos. Então, o empreendedor, ele entra e o site, ele é ali intuitivo e ele vai pedindo qual é a atividade e ao término dessa caminhada no site ou no aplicativo, tu encerra com o teu CNPJ, com a tua inscrição municipal, com os documentos que tu não tem necessidade de ter alvarás e tal, e em 10 minutos. Então, tu pode fazer isso de manhã e de tarde emitir a primeira nota. Sem custo nenhum para a empresa, Custo sem custo zero. nenhum para o município. Custo zero, né? Porque a partir daí é que o município tem que pensar em ter receita, ou o Estado tem que pensar em ter receita, né? Não tem que pensar em ficar pegando migalhas de uma taxinha do alvará, de uma taxinha do não sei o quê. Taxa do protocolo, taxa do alvará, taxa de expedição do documento. Exatamente. Né? Deixa o empreendedor começar a trabalhar, deixa ele começar a faturar sem atrapalhar a vida dele, que ele naturalmente vai ter que aferir os seus impostos e pagar, né? Então esse é um dos elementos que está à disposição de todos os prefeitos, né, de todos os municípios do Rio Grande do Sul, através dessa construção da Rede Sim com a Junta Comercial. Então, aqueles que ainda não têm no seu município, conversem lá com o prefeito, com os vereadores, para que eles procurem a Junta Comercial, e a presidente Lauren é super solista lá na Junta, tenho certeza que tem como construir rapidamente. Deputado, falando um pouquinho, então, também sobre a gestão pública eficiente e eficaz, que também é uma das bandeiras aqui da FEComércio RS, né? A Lei de Liberdade Econômica, ao ser implementada nos municípios, como a gente vinha falando, pode também ser uma ferramenta para modernizar a administração pública local, então, deixando ela mais ágil, mais transparente e menos um entrave para o desenvolvimento municipal, né? Sem dúvida. Eu conheci, até quero compartilhar aqui com quem está nos acompanhando e com vocês, um projeto lá em Goiás. Nós fizemos uma comissão especial para tratar exclusivamente da desburocratização. Lá na Assembleia, o deputado Pazin foi o presidente, eu fui o relator, e parte desse estudo está nesse material aqui que o Eduardo está mostrando, né? E Goiás, eles, além da Lei da Liberdade Econômica, eles criaram um programa de liberdade econômica. E esse programa, ele virou transversal no governo, e o governo começou a identificar nas mais diversas secretarias onde poderia ter ações no sentido de melhorar a eficiência da máquina pública, achar melhores formas de atender o empreendedor, né? Então tem um exemplo que está relatado nesse material que eu achei muito bacana, que é o seguinte: a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás,
justamente com enfoque nos princípios da liberdade econômica. Eles, claro, fizeram toda uma construção jurídica, isso chegou até o STF, porque tem que ter segurança jurídica na construção da política pública e do Tribunal de Contas, enfim, eles fizeram tudo isso, que foi bastante desafiador. Mas, para sintetizar, hoje nenhum empreendedor é executado do ponto de vista fiscal no estado de Goiás que tenha dívida inferior a R$500 mil. Então, o que eles identificaram? Que o maior número de devedores do estado de Goiás de ICMS são empreendimentos, empresas que devem até R$500 mil. Então a força de trabalho da Procuradoria do Estado ficava muito pressionada para cobrar estes devedores. O nível de retorno dessas ações era mínimo. Então eles desempenhavam uma grande energia e gastavam uma grande energia do Estado para o retorno ser mínimo. Então, o que eles fizeram? Eles tomaram uma decisão de que até R$500 mil de dívida tem um programa de regularização para micro e pequenos empresários e é um programa perene, ele é um programa que está sempre aberto, não é que nem os refis que tu abre eventualmente. E claro que eles têm métricas lá para não prejudicar aquele empreendedor que paga o seu imposto de forma correta, né? Aquele cara que usa o não pagamento de tributo para fazer giro, enfim. Se tem má gestão com dolo, não se enquadra aqui. Então, eles preservam para manter. A vantagem tem que ser de quem paga tudo em dia. Mas eles dão uma porta de saída para aqueles que ganham pouco, para aqueles que devem e que estão com dificuldades. E eles direcionaram os esforços da Procuradoria para as ações acima de R$500 mil e para outras demandas do governo. O resultado hoje é que o governo arrecada mais a partir dos ajuizamentos das grandes ações. O governo conseguiu trazer para dentro dos cofres muito recurso fruto desse programa de reenquadramento, de renegociação com as micro e pequenas, e deu regularidade para as micro e pequenas. Porque quando o cara está lá executado no cadinho, a vida do empreendedor começa a trancar. No momento que tu abre a porta para ele se regularizar, ele volta a ter uma situação normal, de normalidade perante ao fisco estadual e daqui a um pouco volta a ter crédito, volta a ter possibilidades de organizar o seu negócio. E volta a girar, né, deputado? Justamente a economia volta a circular. Exatamente. Então, esse é um exemplo de que o governo lá em Goiás conseguiu buscar eficiência da máquina, buscar melhoria do ambiente de negócios e buscar também a reinserção de empreendedores na economia formal, digamos assim, a partir do momento que eles voltam a ter condição de tocar a sua empresa. Então, acho que é um exemplo do que a lei pode desdobrar em ações, né? Seria um modelo facilmente aplicável aqui no Rio Grande do Sul, na sua visão? Facilmente aplicável. Nós temos aqui, na verdade... Aí tem duas coisas que eu quero observar, que eu queria compartilhar aqui também de vivências e de experiências que eu fui tendo e que foram me formando convicção. A primeira, quando a gente olha o organograma de governo, geralmente a gente vê assim, o eixo social. Aí tá lá, assistência social, saúde, educação e etc. Eixo econômico, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento Rural, turismo, bom, e aí, fazenda, como se fosse um ser desconectado do resto ou um ser super poderoso que para ela tem só um espaço, né? Eu acredito que a gente tem que ter a Fazenda, a Secretaria da Fazenda sempre dentro do eixo econômico. A Secretaria da Fazenda ela tem que ser instrumento de promoção do desenvolvimento econômico. E nós temos, na verdade, hoje no Rio Grande do Sul, uma cultura na Secretaria da Fazenda que ela tem uma atuação muito fiscalista. E ela olha o empreendedor como um devedor, como um malvadão, que não paga, eu preciso do teu dinheiro porque eu tenho que pagar as contas do Estado e tal. Mas, ao mesmo tempo, o Estado não cuida de cuidar da sua despesa. O Estado não cuida de ser mais eficiente. Então a gente tem um ciclo vicioso que se repete no Rio Grande do Sul nos últimos 40 anos, em que como o Estado não cuida da sua despesa, ele precisa cobri-las com receita. Como a carga tributária já não é muito boa, né? E nós temos muita burocracia que nós falamos aqui, a atividade econômica não cresce. A única forma de aumentar a receita é aumentar o imposto. Aí tu aumenta o imposto, cobre um pouquinho aqui o rombo das contas, mas tu sufoca ainda mais a atividade econômica.
Então, o que a gente precisa fazer é trocar essa lógica, né? É o Estado cuidar da sua despesa, né? Eu tenho um projeto de lei que implementa o programa de revisão de gasto público aqui no Estado. Então, o Estado tem que cuidar da sua despesa e aliviar a atividade econômica para que a atividade econômica ganhe corpo e no macro a gente arrecade mais, né? Então acho que esse é o grande desafio que nós precisamos virar a chave no Rio Grande do Sul. Eu tenho dito que nos últimos 40 anos todos os partidos passaram pelo Piratini, inclusive o meu, à época era o DEM, com Paulo Feijó, que foi vice da IED. Então PT, PSDB, PMDB, PDT, todo mundo direto ou indiretamente passou pelo governo. E nenhum partido conseguiu implementar uma política mais liberal na economia e mudar o drive da Secretaria da Fazenda. Eu acho que esse é o grande desafio. A gente mudando o drive e a cultura, a gente consegue avançar muito nisso. A gente estava justamente agora falando então sobre esses desafios, né, deputado? O que o senhor percebe para o Rio Grande do Sul e para o Brasil nos próximos anos de mais desafiador? É uma pergunta robusta, né? Especialmente no que tange à retomada do crescimento econômico e a criação de um ambiente mais favorável para os negócios. Tudo isso que a gente vinha falando até agora. Quais são os obstáculos? Eu acho que eu me emocionei na última resposta e meio que respondi a sair sem saber, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que nós temos... O principal, na minha opinião, desafio do Rio Grande do Sul é justamente isso, é como desenvolver o estado do Rio Grande do Sul economicamente. Há 30 ou 40 anos atrás, o Rio Grande do Sul tinha indicadores socioeconômicos muito melhores do que Santa Catarina e do que o Paraná. Nas últimas décadas, esses estados nos passaram muito. Por quê? Porque eles conseguiram criar lá nos estados políticas de desenvolvimento, modernizaram as suas estruturas de gestão e conseguiram olhar para um plano de desenvolvimento que perpasse governos e vira um plano contínuo de desenvolvimento estadual. Então, quando a gente olha para Santa Catarina, por exemplo, tu olha para o oeste de Santa Catarina, o que a gente vê lá? Um agro pujante, para nossa tristeza ou felicidade e orgulho, feito por nós mesmos, né? Pelos gaúchos que foram para lá. Né? Porque, quem sabe, a gente não deu a condição que eles poderiam ter. Então, tem lá no oeste catarinense um baita agro. Se tu vai aqui para o sul de Santa Catarina, é muito forte têxtil e cerâmica. Se tu vai lá para Floripa, para a capital, eles conseguiram montar um centro importante de referência em inovação. Então, eles conseguiram criar projetos e programas de incentivo às vocações regionais. Aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. Nós temos o polo coreiro calçadista ali no Vale dos Sinos e no Vale do Paranhana, nós temos o metal mecânico de Caxias, nós temos a fronteira oeste lá com a produção animal, nós temos a serra com turismo, nós temos o litoral, tem muito turismo, enfim. Mas quais são os planos que o Rio Grande do Sul tem para o Vale do Taquari, que tem muita produção de proteína animal, mas também tem uma vocação turística brutal. Quais são os planos de desenvolvimento regional que nós temos no Rio Grande do Sul? Nenhum. Acaba o ano, o BRDE e o Badesul, que são bancos públicos de fomento, ficam com dinheiro no caixa porque não conseguiram entregar crédito para todo mundo. Mas quais são as linhas de créditos do BRDE e do Badesul que conectam com as vocações locais? Né? Então, eu acho que esse é um grande desafio do Rio Grande do Sul, é nós olharmos o estado do ponto de vista estratégico e potencializarmos as nossas vocações regionais. E a outra é abrir o Rio Grande do Sul para o desenvolvimento econômico. E aí é isso, é desburocratizar a valer, porque nesse material aqui a gente tem por que é que o Rio Grande do Sul precisa ser, na parte de licenciamento ambiental, se a FEPAM bater o recorde de organização, ela vai entregar uma licença no exato tempo máximo que Santa Catarina leva para entregar. Né? Então, o nosso tempo de excelência é igual ao tempo de fracasso de Santa Catarina. Se comparar tempo de excelência com tempo de excelência, tem tipos de licença que Santa Catarina libera com 60, 80, 90 dias de antecedência comparado com a nossa FEPAM. A legislação ambiental é a mesma, a lei federal é a mesma. Nós temos que falar de fluxo de trabalho, de eficiência de resposta dentro da FEPAM. Quando a gente vai para a Secretaria da Fazenda, eu insisto, para mim ali tem um grave problema. Reconheço que nós temos técnicos extraordinários na Secretaria da Fazenda, mas nós temos que ter mais agilidade, nós temos que ter mais capacidade de acolher o empreendedor, de criar políticas tributárias ou de desburocratizar a relação tributária
para dar mais competitividade ao nosso empreendedor. E vou acabar para não me alongar, mas é que esse assunto me instiga e a gente vê que é só tentar ajustar ali, né? Tu pega, por exemplo, a ST, a substituição tributária, se tu pegar bebida, cerveja e vinda de fora e combustíveis, a fazenda estipula o valor de venda e ele calcula o imposto em cima do valor de venda estipulado pela fazenda. Mas isso não é, na maioria das vezes, o valor que o empreendedor pratica na hora de vender, porque o mercado é diferente e tal. O mercado se autorregula, né? Então, só aí nós já temos uma distorção. O cara paga o imposto num valor balizador maior do que ele vende. Então, se a gente começar a mitigar estas excrescências que tem no Rio Grande do Sul e ter a coragem de entender que se nós liberar o mercado vai se organizar, vai se autorregular e vai crescer, o poder público vai ganhar, porque a arrecadação vai aumentar, porque a atividade econômica vai aumentar. Então, acho que são esses dois eixos que a gente tem aí de desafio. Sem isso, nada vai destravar no Rio Grande do Sul. Porque a política de saúde, claro, precisa de dinheiro. Como é que bota dinheiro para o caixa do governo? Com atividade econômica. Educação de qualidade. Tem que ter atividade econômica. Então, se a gente não... E se a gente pega a locomotiva, né? Se o poder público fosse uma locomotiva não, o trem, a locomotiva é o desenvolvimento econômico. É ela que vai dar força e que vai puxar a área de assistência social e etc, etc. E além da Lei da Liberdade Econômica, do livro e da comissão especial que produziu esse material, né, deputado, Raio-X da Liberdade Econômica e Desburocratização no Rio Grande do Sul, muito bacana, aliás, com todo estudo promovido pela comissão que você presidiu. Além de tudo isso, há alguma outra proposta legislativa que recente, de sua autoria, ou que tenha o seu apoio, que você acredite ativamente, que considera crucial para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado e até mesmo do Brasil, né, para colocar o Rio Grande do Sul como um balizador, né, assim como foi a Lei da Liberdade Econômica, que fomos pioneiros. Tem algum tema legislativo, alguma proposta legislativa do senhor nesse sentido? Tem uma que eu denoto a mais importante delas, que é o Programa de Revisão do Gasto Público. Esse é um projeto de lei que a gente apresentou no início da legislatura. Ele já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e, se não me engano, está para parecer da deputada delegada Nadine na Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Que foi nossa primeira entrevistada aqui no podcast. Sim, foi fazendo um parênteses. O pessoal pode assistir também a entrevista. Muito legal, né? E a Nadine, então, tá para fazer o relatório. O que esse programa faz, né? Implementar uma cultura no Poder Executivo de revisão da qualidade do gasto público sob a ótica da eficácia, da eficiência e da estratégia. Nós temos no Brasil a cultura, né, e aí não depende de partido, não depende de esfera governamental, de não há o hábito de cuidar do dinheiro público. Tanto que nós temos muitos gastos, né, porque o dinheiro não tem o dinheiro é de todo mundo, mas no poder público também não é de quem mexe com esse dinheiro, então fica tudo muito difuso e aquela pressão que nós temos quando a gente vai cuidar do nosso dinheiro, nem sempre os gestores têm, né? Então nós buscamos o exemplo da OCDE, todos os países que participam da OCDE ou que querem entrar na OCDE, eles são obrigados a ter um programa que se chama Spending Review, que é isso, que é um programa de controle do gasto público. Então, esse programa, se for aprovado, ele vai obrigar o Poder Executivo a ter práticas de governança que revisem todos os gastos públicos do governo de forma periódica para ver se esse recurso está sendo bem gerido. Então, quero dar um exemplo que nós aplicamos esse conceito quando eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico aqui em Porto Alegre. Nós identificamos que a nossa sede custava R$150 mil por mês de aluguel da secretaria. E era uma sede muito boa, tinha banheiro para todo mundo, tinha espaço físico de sobra para atender. Então, nós achamos que aquilo era demasiado, revisamos contratos de locação de veículos, contratos de locação de
de locação de equipamentos, e nós tínhamos ainda contrato de limpeza da sede da secretaria, contrato de segurança da sede da secretaria. Bom, isso tudo dava algo em torno de R$200 mil por mês. Nós levamos a sede da secretaria para o Instituto Caldeira. E o contrato do Instituto Caldeira foi de R$40 mil por mês, com aluguel, limpeza, segurança, mobiliário, equipamento. O Caldeira forneceu tudo, né? Bom, saímos de um local padrão do ponto de vista da padronização, né, dos serviços públicos, e fomos com uma estrutura pública para um coworking, né? Bom, quebra um pouco a cultura, muda a forma de trabalhar, mas nós, nessa brincadeira aqui, nós economizamos algo em torno de 100 e poucos mil por ano, né? Por mês? Por mês, 1,5 milhão mais ou menos por ano, né? E esse 1,5 milhão por ano era o que a prefeitura arrecadava em média com a taxa do alvará nas suas renovações. Então foi uma barbada nós conversar com o secretário da Fazenda, que eu estou te entregando 1,5 milhão de economia, vamos acabar com essa taxa. E o governo Melo botou a Secretaria da Fazenda no organograma, né? Isso é mérito muito do Melo e do Ricardo Gomes, do desenvolvimento econômico. Então, nós produzimos uma economia e entregamos para a sociedade menos uma taxa. Então, se nós não tivéssemos exercitado esse programa lá, talvez nós estivéssemos até hoje numa sede pagando R$150 mil, né? Então, o programa vai ajudar a fazer isso. E quanto mais eficiente e quanto mais enxuta for a máquina pública, menos ela vai custar para o cidadão. E aí mais barato vão ficar, ou deverão ficar, né? Ou deveriam ficar, as taxas, impostos e etc. E como medir essa eficiência, deputado? Qual seria de enquanto em quanto tempo seria feita essa análise, né, pelos gestores? E como medir essa eficiência, essa eficácia da gestão pública, né? Seria através de consultas públicas? Seria por questionários digitais? Seria, de fato, analisando receita e fonte? Como mensurar o que é eficiente para a gestão pública? O programa prevê, né, claro que a gente não pode, pelo parlamento, entrar na atuação cotidiana do Poder Executivo e impor regras de gestão, né? Mas o programa, ele fala em que esta mensuração, ela seja feita, esse trabalho seja feito de forma anual, e quando o governo manda a lei de diretrizes orçamentárias para a Assembleia todo ano, ele mandaria junto o relatório de avaliação das despesas para que os deputados e a sociedade toda pudessem ter acesso e aí discutir, né? Semelhante mais ou menos ao que é feito com as metas da saúde, que de tempos em tempos apresenta o relatório. Isso. Claro que a gente sabe que isso seria teria que ser uma prática evolutiva e gradativa, né? Não tem como nós também querer algo que nunca foi feito, tem o detalhe de cada despesa e tal, mas dá para começar com as macro despesas, enfim, né? E os países mais avançados nessa metodologia, eles possuem, alguns têm institutos independentes, outros o órgão similar ao Tribunal de Contas faz esse serviço dentro enfim, do ente, né, do país que versa os recursos. Então, com o tempo, nós podemos buscar formas de aperfeiçoar esse programa e, à medida, então, daqui a pouco a gente tem lá a extinta FEE, né? Hoje ela é um departamento que poderia cuidar disso de forma... O Estado tinha um departamento de gestão de projetos, enfim, aí nós temos que localizar no Estado ou na Secretaria de Administração qual estrutura poderia monitorar isto, né, em linhas inicialmente talvez comuns a todas as secretarias. Com metas, com métricas e tal, né? E aí é um serviço, é um trabalho de governança que aí cabe a gente aprovando o programa, o governo delinear ele, né? Mas a ideia é que ele seja feito anualmente. E é também uma prestação de contas também ao cidadão, né? Porque ele vai, de alguma maneira, reconhecer e ver ali aonde que está indo, né? Afinal de contas, os valores, né? Sem dúvida. Deputado, a gente conversou um pouco agora sobre, né, esse enxugamento, digamos assim, essa revisão das despesas. Para além desse tema, quais são as temáticas que têm mais exigido dedicação e esforço no seu mandato?
Bom, eu tenho esse planejamento, né, de mandato muito direcionado a essa área que a gente veio conversando ao longo do programa e tudo que perpassa de alguma forma ela, né? Então a gente tem estudado e acompanhado muito o orçamento do Estado, né, as escolhas do governo na hora de apresentar os projetos, e uma preocupação muito grande sempre com aquilo que vai gerar custos permanentes para o Estado, né? Então isso demanda muito estudo nosso, é um desafio, né? A FEComércio nos ajuda muito, né, com a sua área técnica que produz a partir dos economistas aí dados e informações, enfim. Mas nós tivemos, por exemplo, um episódio agora, logo depois das enchentes, que o Estado aprovou um projeto de aumento de reorganização das carreiras, aumento para a parte do funcionalismo, que vai impor um custo de 2027 para frente de 8 bilhões de reais ao Estado do Rio Grande do Sul, né? Então nós votamos contra, porque entendemos que não é adequado. Tem a questão do piso regional, né? Nós temos trabalhado muito lá, tá nesse material aqui, pela extinção do piso regional, né? A gente não tem que ter medo de fazer essa discussão, porque o piso regional hoje prejudica muito mais do que beneficia o próprio trabalhador, né? Então, essa identificação de pautas que são efetivamente que geram impacto direto ou indireto na vida de quem produz tem sido foco de nossa atuação. E elas estão resumidas nesse material aqui em 10 medidas de desburocratização, né? A gente trouxe 10 medidas, algumas são sugestões nossas, outras são de colegas, e eu acho que essas 10 aí perpassam um pouco esse trabalho que a gente faz. Onde o cidadão pode acessar esse material, deputado? Esse material ele está disponível lá na Assembleia Legislativa, no meu gabinete, né? E também na internet, no meu site, né? No www.rodrigolorenzoni.com.br, ou por e-mail também, o e-mail da Assembleia, o e-mail do meu gabinete, né? E eu vou dar até o meu pessoal, que é rodrigo.lorenzoni@al.rs.gov.br. Quem tiver interesse pode nos solicitar por e-mail, que a gente manda entregar na casa de quem tiver interesse, justamente porque a gente acredita que esse é um material técnico e importante, né? Então, para quem está nos acompanhando, não pelo YouTube, né, não consegue ver qual que é o material, né? O material é o Raio-X da Liberdade Econômica, a Desburocratização no Rio Grande do Sul, segunda edição, publicado agora em 2025 pela Frente Parlamentar da Liberdade Econômica, em qual o deputado é o presidente, né? Então está disponível. Quem tiver interesse, material físico ou digital, só entrar em contato com o deputado. Deputado, como o senhor analisa o impacto de todas as políticas públicas estaduais e das leis aprovadas com o seu apoio também na Assembleia Legislativa, no cotidiano dos empresários e dos trabalhadores do comércio de bens, serviço e turismo do Rio Grande do Sul? Setor que a FEComércio representa e que é tão fundamental para a economia gaúcha. Bom, tem alguns projetos que, se a gente não votar, ajuda, né? Tem projetos muito ruins lá do ponto de vista da melhoria do ambiente de negócios. Eu tenho sentido falta de votar projetos efetivamente transformadores nesta legislatura. Os debates lá na Assembleia têm sido muito superficiais do ponto de vista dos projetos de leis apresentados. Nós não votamos processos ou projetos de reestruturação macro, né? Nós não temos aí discussão profunda sobre aporte de recursos em hidrovias e ferrovias, por exemplo, para melhorar a nossa questão logística. Nós não temos um diálogo aberto de diminuir o tamanho do Estado para diminuir a carga tributária. Nós não temos um diálogo aberto ou projetos abertos que criem programas de desenvolvimento regional, como a gente falou antes, né? E tudo isso, na minha avaliação, são quesitos que podem fazer um processo de transformação do ambiente econômico de forma relevante e em larga escala, né? Nós temos feito algumas votações de forma pontual, que às vezes ajudam, né, determinados segmentos econômicos, né, ou quando a gente vai discutir o piso regional, a gente discute e ajusta para tentar chegar num percentual possível, né, para os empreendedores, enfim, né, em que pese a gente defende a extinção, né, mas aí precisa de uma legislação específica, né? Agora há pouco tempo
votamos, né? Eu não votei aquele projeto porque ele estava viciado na minha avaliação desde o início, que obrigava os pequenos empreendimentos a gravar as ligações de cobrança. Uma Então, atuação da FEComércio, inclusive, com o governador pelo veto, né, e com os deputados, para que o projeto não fosse aprovado na Assembleia, né? então foi chave aquele movimento. Então, eu fico um pouco desconfortável isso, né? Essa coisa de legislar muito pontualmente, né? Em alguns momentos é importante, mas às vezes apequena o debate. Talvez por isso que o Rio Grande do Sul não tenha conseguido se transformar de forma mais impactante do que Santa Catarina, né? E esse trabalho que a gente faz e vai seguir fazendo, de ficar marcando lá, né, identificando os projetos que vão... porque isso, uma coisa é propor projetos positivos e outra coisa é evitar que projetos que tragam danos ao ambiente de negócio sejam aprovados. Hoje a gente dedica um tempo muito grande só para isso, só para ficar barrando projeto ruim para o ambiente de negócio. Enquanto eu acho que nós precisávamos, e essa é uma provocação constante que eu faço ao governo do estado, pensando projetos de transformação maiores, né? Eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa avançar. O Eduardo comentou agora de uma das bandeiras, né, da FEComércio, uma das atuações aqui da federação. Vou lhe perguntar, então, deputado, como é que o senhor vê o papel aqui da federação, da FEComércio RS, no apoio e desenvolvimento das suas pautas também, dos seus projetos? Bom, hoje, na minha avaliação, a FEComércio é uma das federações mais importantes aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? É uma federação que vem defendendo de forma muito séria, né, os seus legítimos interesses, e eu diria que os interesses da FEComércio são os mesmos interesses daqueles que querem o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. E a forma como o presidente Bon e toda a sua diretoria, todo o corpo técnico se relaciona, nos dá muita segurança, né, de receber as pautas da FEComércio. E importante, né, eu sempre reforço isso, nem sempre as federações e as entidades sabem o tamanho e o peso político que tem. E a FEComércio demonstrou isso nesse próprio veto que nós estávamos conversando agora, né? E eu tenho também a convicção que só os políticos não vão resolver o problema do Rio Grande, só os empresários também não, só os trabalhadores também não. Somos nós todos juntos. E acredito que esta liberdade que a gente tem na FEComércio, né, dessa conversa que ela é contínua, isso faz toda a diferença. A gente não precisa estar dialogando só quando tem algo que é de interesse específico da FEComércio. A gente tem que estar dialogando sempre que o Rio Grande do Sul está em pauta. E a FEComércio tem feito isso, tem sido presente, então nos ajuda muito, né, no dia a dia lá. E eu tinha falado antes também na promoção, né, de dados, na elaboração de estudos, isso sedimenta e hoje eu... com todo o respeito, mas eu tenho quase como uma área técnica estendida do meu gabinete aqui, porque não é poucas vezes que a gente se socorre, né? Porque as federações, em especial FEComércio, muitas vezes têm capacidade técnica de condensar dados públicos maior do que a do próprio governo, né? Então isso é muito importante para nós que queremos fazer um trabalho responsável. Modéstia à parte, somos referência mesmo. A nossa equipe econômica é inacreditável. Nosso economista-chefe é incrível, realmente. Deputado, mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar, que o senhor acha importante, acha interessante e necessário trazer aqui antes da gente fazer o nosso fechamento? Não, acho que só reforçar, né? Reforçar o compromisso que tenho de trabalho com a liberdade econômica e a convicção que esse é o caminho que o Rio Grande do Sul precisa trilhar para deslanchar. Tem um dado que para mim é muito impactante, que é o seguinte: nos últimos 25 anos, é um estudo do CDL, mas teve apoio da FEComércio, o Rio Grande do Sul aumentou a sua arrecadação de ICMS em 1.000 e poucos %. E a inflação cresceu nesse período 300%. Ou seja, o problema do Rio Grande do Sul não é arrecadar através dos impostos. O problema do Rio Grande do Sul é cuidar da sua despesa. Então, acho que a hora que nós conseguirmos entender isso, cuidar da despesa e ter a coragem de botar uma política mais liberal lá no desenvolvimento e na fazenda, esse Estado deslancha. E esse é o motivo da nossa briga. Reforma administrativa é uma das bandeiras mais, né, não tem defendidas agora, né, Gabi? Uhum. Deputado, então, estamos nos encaminhando para o final, então, do nosso bate-papo, do nosso episódio. A gente agradece a sua presença, deputado. Foi super interessante, a gente conseguiu trocar ideias sobre diversos assuntos.
pôde conversar sobre tópicos importantes para o desenvolvimento do nosso estado, do Brasil, dos municípios, enfim. E a gente teve a oportunidade também de conhecer um pouquinho mais quem é Rodrigo Lorenzoni. Nós também agradecemos o deputado e toda a audiência e o público. Aguardamos vocês no próximo episódio. Até lá! Esse foi o Representa Cast. Acompanhe a FEComércio RS nas redes sociais e compartilhe sua opinião sobre os projetos em andamento na plataforma Representa Mais. Esperamos você no próximo episódio.